Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards Games. E dessa vez eu trago pra vocês um How to Play Card Fight Vanguard. Pessoal, trago pra vocês agora um passo a passo de como jogar Vanguard. Sim, pessoal, esse card game que eu tô começando a aprender junto com vocês. Então, pessoal, já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, compartilha este e os outros vídeos com os teus amigos, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades e, é claro, comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal, trazer conteúdos divertidos como este do vídeo de hoje. Pessoal, trago para vocês aqui uma série, nova no canal sobre Vanguard, o card game do momento, o card game que eu me apaixonei, principalmente devido à temática dele e à facilidade em se jogar. A parte mais difícil desse card game é conseguir cartas, no mercado brasileiro. Mas quem sabe com vídeos como este, que eu tô trazendo para vocês, a gente consiga reverter o quadro e trazer, cada vez mais esse card game fantástico, tá bom? Então, como é que funciona o Card Fight Vanguard, pessoal? O Card Fight Vanguard é um card game muito legal, baseado no anime de mesmo nome. Ele é um card game muito divertido, muito legal, e ele é o seguinte, ele tem inspirações no Yu-Gi-Oh! E ele também tem inspirações no Pokémon. Ele possui ali um sistema com números, você está vendo ali, 0, 1, 2 e 3, que lembra as evoluções dos Pokémons. E ele possui ilustrações e temáticas que lembram demais o Yu-Gi-Oh! E claro, todo aquele fanservice de anime que a gente tanto gosta, tá bom? Então vamos começar aqui na nossa introdução a respeito do deck de Vanguard. O deck de Vanguard é um deck de 50 cartas. Nem mais, nem menos, exatamente 50 cartas, tá? Então, você pode ter o teu deck vindo do Trial Deck, que é o deck selado, como você também pode montar a partir dos boosters. Isso é bem legal. O que mais? Tu só pode ter no máximo 4 cópias de um mesmo card. Olha aqui, ó, 4 cópias deste carinha aqui, que é o Apex Ruler Bastion. 4 cópias, tá? No máximo que tu pode ter. Algumas cartas em que tu pode só ter uma cópia, existe uma banlist, existe todo um esquema de construção de deck. Tu pode verificar isso, com os links aí na descrição, tá bom, pessoal? E claro, evidentemente, além das regras de construção, existem formatos. Existe o formato Standard, existe o formato V Premium e outros formatos também, tá bom? Então, a tua preparação, acho que a melhor forma para tu te preparar e começar a jogar Vanguard é pegando um Trial Deck, que eu fiz aí um unboxing super legal no videozinho anterior, cardzinho pra ti aí, ó, sensacional. Vai lá e dá uma conferidinha como é que funciona esse esquema, tá? Que mais, pessoal? Nós temos aqui, ó, depois eu falo a respeito das cartas, vamos falar ainda na nossa introdução a respeito das zonas de jogo e do playmat. Quando você compra um trial deck, ele vem com esse playmat de papel. Acho bacana a gente conseguir um playmat com outro material, tem para vender nas lojas, acho bem legal, inclusive com ilustrações bem bacanas. Mas esse aqui é o básico do básico do básico do Vanguard, tá? Tu precisa ter noção dessas zonas. Tá? Então, aqui nós vamos colocar aqui no cantinho, ó, bem ali, ó, a zona onde fica o teu deck voltado para baixo, que a gente chama de Deck Zone. Aqui nós temos a Drop Zone, que seria a pilha de descarte. Aqui nós temos a Field Zone, que é a zona de campo. Nessa zona de campo, tu possui aqui, ó, a Front Row, que é a linha de frente, e a Back Row, que é a linha de trás, tá? O que mais que nós temos? Nós temos nessas linhas que formam aqui, ó, 6 grandes círculos, os círculos. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui, ó, para você ver um pouquinho melhor aqui na câmera, tá? Você tem aqui, ó, a Vanguard Circle, que é o círculo onde está o teu vanguarda, que é o teu personagem principal, é a tua unidade, é o teu as, é onde quase tudo gira em torno nesse jogo, e o objetivo é derrotar o vanguarda do oponente, tá?
Nos outros círculos, tu possuis os Rearguard Circle, que é os de retaguarda, por assim dizer, né? Eles podem se movimentar na vertical, tu pode ver essa setinha aqui, inclusive teu vanguarda pode ir para a zona de retaguarda e tal, né? Então ele pode fazer esse movimento. E esses carinhas vão te ajudar a vencer o adversário. Estes símbolos são extremamente importantes porque eles aparecem nas cartas. Então o Vzinho significa a zona do círculo do vanguarda e o R significa a zona do círculo do rearguard, ou seja, do cara da retaguarda. Também temos aqui um G, que é a Guardian Circle, que é onde você joga cartas da mão para defender o teu vanguarda. É uma zona, inclusive, compartilhada com a do oponente, certo? Então aqui acontecem todas as mecânicas do jogo, bem legal. Nós temos ali a Trigger Zone, que é assim, ó, a parte que eu acho mais legal. Toda vez que o teu vanguarda acerta o vanguarda do adversário, ou seja, ele dá um hit, antes de determinar os danos, tu vai tombar a carta do topo do teu deck para Trigger Zone. E se gerar um trigger, além de benefícios, tu pode, por exemplo, curar um dano, tu pode, por exemplo, comprar uma carta extra, como tu pode gerar outros efeitos. Então dá uma variância, dá uma aleatoriedade no jogo, bem bacana a Trigger Zone. É muito divertido, divertido mesmo. Para quem gosta de jogar de Dredge no Magic The Gathering, a Trigger Zone lembra muito essa ideia de tombar. Para quem gosta de jogar de cascata no Magic, também, né, lembra muito isso. A Trigger Zone é bem legal. Tu coloca as cartas que geram gatilhos, que geram triggers, para gerar efeitos de gatilho. E as cartas reveladas, como um Drive Check, vão para a mão, e as cartas reveladas no dano vão para Damage Zone. A Damage Zone aqui, né, é a zona de dano, pessoal. Se um vanguarda sofreu 6 de dano, acabou o jogo. Então essa ideia de 6 de dano, a gente viu também no Pokémon. Lá no Pokémon tu tem 6 prêmios para pegar. Aqui a mesma ideia, tomou ali 6, acabou, já era. Então, pessoal, entendido como é que funciona as zonas, tem mais uma zona, né, que é a zona da mão, né? A mão, que tu não revela para o adversário, é uma zona que não tá no playmatch. Aqui assim a gente costuma colocar a zona de tokens, de orders e outros efeitos, né, que depende do estilo de jogo, né, depende da era que tu tá jogando, depende do formato, às vezes tem coisa aqui. E também tem aqui no cantinhozinho, às vezes nós temos o Ride Deck ou Ride Zone, pra gente fazer o Ride, tá? Que é uma das fases do turno muito importante do Vanguarda, tá bom, pessoal? Então, dito isso, mostrado isso, né, da nossa zona inicial, feita essa apresentação, vamos então agora dar uma olhadinha nos cards. Bora lá? Então tá, pessoal, vamos lá então para os tipos de cards no Vanguard. Basicamente, para tu identificar o tipo de card no Vanguard é o seguinte: você tem que olhar o fundo da carta aqui, ó. O fundinho aqui, ó, pretinho, é a Normal Unit, certo? O Vanguard usa as cartas como sendo unidades, units, tá? Seria equivalente às criaturas e aos monstros e aos pokémons, tá bom? Então nós temos as Normal Units, tá? Bordinha preta, são as principais cartas do deck. Nós temos as Trigger, que tem aqui o símbolozinho Units, são amarelinhas. E temos as Orders, que é em azul. A Normal Order é em azul. Tem também a Blitz Order, que nas futuras edições do Vanguard vai vir com a borda vermelha, tá? Por enquanto ainda tá azul, tá? São esses 3 tipos de cartas, mas na maioria esmagadora dos decks tu não tem Blitz Order, tu só tem Normal Units e Trigger Units, tá bom? Então a gente precisa explicar, né, essas cartas, como é que se lê as cartas do Vanguard, tá? Eu acho bem interessante isso, para você entender como é que funciona o jogo, tá? Para isso, a gente vai começar lendo, né, uma carta que seria equivalente ao nosso
Vanguarda, ou seja, a nossa primeira carta do jogo é a que começa a partida, que é o nosso Vanguard. Eu acho que dá pra vocês verem bem direitinho aqui, eu acho que tá bem bacana. Tá no centro aqui, tá no círculo do Vanguard, e aqui tem a carta do Vanguard. Como é que funciona isso aqui, pessoal? É o seguinte, a leitura do card de Vanguard é uma leitura em L, tá? Ela começa nesse cantinho, desce aqui, tem vários efeitos e leituras pra cá, certo? Segunda coisa que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente está jogando Vanguard é que a tradução para o inglês é feita em Singapura. As cartas foram feitas em Singapura. No vídeo anterior eu mostrei isso. Significa que o inglês e o letrismo apresenta problemas de tradução. É do japonês para o inglês, feita em Singapura. Então, espere problemas no inglês. Então a leitura pode ser um pouquinho complicada. Lembra um pouco o Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Também é um pouquinho complicado. Mas vamos lá, vamos tentar destrinchar um card de Vanguard aqui com vocês. O card de Vanguard, ele possui lá em cima, ó, o que a gente chama de Grade. Grade é a graduação, nível ou ranking do teu card. Eu costumo chamar de graduação ou simplesmente G. Vai do 0 até qualquer número. À medida que você vai evoluindo, né, vai fazendo o ride do teu Vanguard, ele vai subindo, né, de grade, vai pro grade 1, vai pro grade 2, depois vai pro grade 3 e assim sucessivamente, né, ficando cada vez mais poderoso. Tu pode fazer, né, esse ride uma vez por turno durante a fase de ride, né? Então é bem legal isso. E essa é a ideia do jogo, né? E a surrupiada do Pokémon, não tenha dúvida, né? Vai evoluindo e tal. Então nós temos ali o primeiro símbolo, que é o Great. O segundo símbolo se chama Boost. As unidades que possuem Grade 1 e 0 possuem geralmente o símbolo de Boost. Ali também tem Boost. Que é quando tá aqui embaixo, ele fornece um boost para frente, ou seja, a linha de frente, que é a única linha que pode atacar o adversário, né, nas regras básicas, pode receber um boost, um aprimoramento da linha de trás, em que vai somar o power com o power da frente, tá? Mas eu já explico isso na hora, né, de explicar a respeito de cada um desses símbolos, tá? O que mais que nós temos? Pode ter outros símbolos aqui, neste caso não tem. Aí tu tens aqui, ó, Shield. Quando você quer defender o teu Vanguard, você pode jogar uma carta da tua mão lá no Guardian Circle, né, que vai adicionar o valor do Shield ao valor do Power para defender. E a ideia básica é a seguinte: se o Power for maior, tu conseguiu te defender. Se o Power é igual, o ataque prevalece. Se o power do ataque for menor, você ganhou e você defendeu e já era. E se o power for muito maior do que o da defesa, ele também ganha, né? Então, basicamente é isso para caracterizar o hit, né? Para ter uma defesa bem sucedida, o somatório tem que ser maior, não pode ser igual, tem que ser maior do que a do power adversário. Depois disso, né, tu tem uma ilustração incrível, né? Eu acho que o que mais chama a atenção no Vanguard é a ilustração. A ilustração é muito fanservice. Temos dragões, mechas, temos cavaleiros, anjos, bruxas, estudantes do colegial, temos de tudo aqui, né? Todo fanservice para quem curte anime e mangá. Depois tu tem aqui um texto preto, ó, que é um texto de ilustração, um flavor text. E depois tu tem ali um texto que fica numa partezinha branca, que é onde está as skills, as habilidades do Vanguard, né, da carta de Vanguard, que podem ser automáticas, podem ser contínuas e ainda podem ser ativadas. Por exemplo, olha que legal aqui, ó, tu tem esse cara aqui, ó, que tem uma habilidade automática ali e uma contínua, tá? E também nós temos esse carinha aqui, ó, que legal, tem uma habilidade Act, que é ativada ali. Então, basicamente é isso que faz o jogo rodar, né? Basicamente é isso. Então tu tem aqui, ó, no caso do Knight of Heavenly Bow Base, que é ali tá o nome da carta, né? E o nome é importante pro jogo e pro arquétipo que tu tá jogando. Tu tem também aqui, ó, a bandeirinha da tua nação. Tu tem aqui, ó, o clã daquela nação, que é o Keter Sanctuary. A raça, que é um Angel, que é um anjo. Tu
tu tem ali o ilustrador, né, o nome do japonês ali, tu tem aqui o número da carta, né, a versão se é em inglês ou não, a letrinha D, e de novo aqui vou falar, né, o Pokémon copiou do Vanguard. O Pokémon agora usa esses identificadores da coleção através de letras, né? Letra D, letra E, letra F, para validar se aquele card vale ou não em determinado formato do Standard. E aqui a mesma coisa, só que essa ideia do Vanguard já é muito mais antiga, né, pessoal? Eles usam identificadores no próprio card, se aquele card pode ou não ser usado durante o Standard. Geralmente no Vanguard, rotacionou, acabou o Standard, acabou a era, tu vai ter que montar um novo deck. Então é uma rotação forçada, porém muita gente joga com cartas assim no formato em que vale tudo, que é o Freestyle, que tem também e tem suporte, né, da própria comunidade para jogar esse Freestyle, em que tu pode jogar com qualquer era, bem legal. O que mais? Tu tem um númerozinho aqui que é o Power, que é o ataque dele, tem uma espadinha ali, e tu tem aqui um símbolozinho escrito Critical, que quando esse cara consegue um hit, ele vai gerar um triggerzinho no Drive Check, somente um, porque o Critical dele é 1. Existem cartas que possuem mais Criticals, podem revelar mais cartas, mais hits, né? Vai provocar mais dano também, bem legal, né? E aqui, né, na habilidade automática dele, que seria uma habilidade que ocorre automaticamente, é When this unit is rolled upon, if 1 second, draw a card. Bom, começou aí com o inglês, né, como eu te falei, de Singapura, né? Rolled upon, que seria, né, o passado de ride, cara, é muito ruim. Inclusive a palavra ride, ela é uma palavra muito ruim, porque ela significa cavalgar, né? Isso é a primeira tradução. E também significa evoluir em alguns aspectos, mas cara, tem outras palavras muito melhores para utilizar e designar esse efeito, como a própria palavra evolve, né? Evolve seria suficiente para isso, né? Mas não, eles usaram ride, e aí tem essa expressão rolled upon, que não é uma expressão muito boa, assim, não é um inglês muito, é um English, se é que tu tá me entendendo, tá bom? Então, esse aqui é o que nós podemos ver num card, e é óbvio que à medida que o card vai evoluindo, ele passa a ter muito mais efeitos. Olha, ele tem o Boost, o Grade 1 e várias coisas aqui, aumenta o poder. Esse aqui então, ó, que tem Grade 2, olha aqui que legal, ele já tem o Intercept, que permite defender, né, não apenas dar um boost, mas interceptar e bloquear. Aqui as skills dele, vai mudando, ó. E aí depois tu chega lá no topo de curva, que a gente chama, que nem no Magic. Ó, esse aqui é um Grade 3, chega a brilhar a carta, olha só isso aqui. Que coisa mais linda, né? Aí ele tem o Twin Drive, ele tem o Persona Ride, ele tem várias coisas, né? Que depende, né, do meta, depende da era em que tu tá jogando, né? A era V, por exemplo, não tem o Persona Ride, mas a era D, que é a atual, tem o Persona Ride, que são vários efeitos. Então, né, dito aí como é que se faz a leitura de um determinado card, esse aqui é o Normal Unit. Então, cara, agora a gente vai pro Trigger Unit, tá bom? Então vamos para a Trigger Unit. Bora lá? Então tá, vamos agora para as Trigger Units. Em um deck de Vanguard, não podemos ter mais do que 16 Trigger Units no teu deck. E é bom que você coloque 16, tá? As Trigger Units são amarelinhas e elas possuem algo bem especial, que é o seguinte. Quando você faz um acerto no adversário, você vai revelar uma carta no seu Drive Check, que é durante a fase de combate. Caso seja uma Trigger Unit, ela vai gerar aquele trigger lá em cima, vai dar mais 10.000 no ataque e um critical, ou seja, um critical extra, ou seja, com isso tu vai fazer com que o adversário sofra mais um dano, que é um critical, isso é bem legal, tá? Além disso, né, ó, tem algum texto aqui, né? Então olha só que interessante, se esse aqui é o critical, tá escrito ali, ó, when revealed as a trigger, choose one of your units and gets +1 no dano, no critical, until end of the turn. Then choose one of units and gets mais 10 until end of the turn. Dá mais 10.000, mas não precisa ser pro Vanguard, pode ser para qualquer unidade que tu queira. E dá o mais 1 de crítico para qualquer unidade que você queira, né? Bem legal, tá? E aqui tá o nome dele, né? O poder dele e tudo direitinho. É muito parecido com a Normal Unit, exceto porque ele gera esses efeitos de trigger. Temos o Critical,
como sendo um deles. Temos o Draw, que compra uma carta, o Draw Trigger, bem legal, né? Aí depois nós temos também o Front. O Front dá mais 10 mil para todos que estão na linha de frente, bem legal para quem quer fazer uma estratégia mais do tipo Swarm, né? Eu acho bem legal. E claro, nós temos o Heal Trigger, que para mim é um dos mais importantes, né? You may only have up to 4 Heal Triggers in a deck. Então tu só pode ter no máximo 4 triggers de heal, independentemente do nome da carta, tá? Quando revelada como trigger, escolha uma das suas unidades e gasta 10 mil até o final do turno. Então, se o número de cartas na sua Damage Zone é igual ou maior ao do seu oponente, pegue uma daquelas cartas e cure. Curar significa pegar aquela carta ali e jogar na Drop Zone. E aí com isso tu tem menos cartas na Damage Zone e com isso tu está mais próximo a vencer. Tu está mais longe da tua derrota. Então, realmente, os triggers de Heal são muito importantes, os que curam são muito importantes, tá? Eu acho que todo deck tem que ter 4 cópias de um trigger de Heal, com certeza. Assim como o trigger de Draw, eu gosto muito, e o trigger de Critical, eu gosto bastante. Inclusive, né, olha só que legal, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui nesse deck 4 desses Critical Trigger, mas eu poderia ter outros com outro nome sendo Critical, e deixando ainda mais eficiente o meu deck em termos de agressividade. Da mesma forma, eu poderia ter mais, né, do Draw, né? Não necessariamente a Knight of Heavenly Pierce Gallows, mas eu poderia ter outro card do mesmo clã que me dê Draw, tá ligado? Para maximizar os meus Draw. Lembre-se, todo o teu deck, todas as suas 50 cartas tem que ter no máximo 16 Trigger Units, no máximo 16, tá? Que mais? 4 cópias do mesmo card com o mesmo nome, e todas as cartas têm que pertencer ao mesmo clã. Então tem toda essa restrição para tu montar um deck. Por isso que é legal jogar o Vanguard, porque ele gera uma identidade e uma identificação muito grande. Cara, tu te identifica com aquele clã, tu te identifica com aqueles cards. Cara, é muito legal se identificar e poder jogar com aqueles cards. É muito legal. Tu meio que foge daquela coisa meio Frankenstein, cheio de pedaços, e começa a jogar com um deck que tem uma temática. Eu acho isso muito legal. Então, essas daqui são as Trigger Units. Elas também possuem Shield. Geralmente o Shield é de 15 mil, são ótimas para defender, né? E sim, eu também posso usar uma Trigger Unit como uma Rear Guard, por exemplo, tá? Também posso usar. Não é uma boa ideia, mas eu posso usar, tá? O ideal é que os triggers estejam sempre no teu deck, tá? Então se a tua mão inicial vier com muito triggers, tu pode fazer um mulligan, e o mulligan no Vanguard é o mulligan seletivo. Você fica com as cartas que você quer ficar, e as que tu não quer, tu joga de volta pro deck, e aí tu compra o restante. Então tu faz um mulligan seletivo jogando, né, o máximo possível de triggers de volta pro deck, para tu poder utilizar o trigger no momento que tu queira usar, tá bom? Para finalizar, e eu vou aproveitar já esse espacinho, né? Vamos então para o último tipo de card, que são as Orders. Bora lá? Último tipo de card, que são as Orders. Existem as Blitz Orders e as Normal Order. Normal Order tu ativa no teu turno. Blitz Order tu pode ativar no teu turno ou no do adversário. Geralmente no adversário, tá? Aí tem o grade dela, tá? O grade dela pode servir para outras coisas. Existem cartas que ativam dependendo do grade. Vou dar um exemplo nesse deck aqui, ó, que é bem interessante, que é esse aqui, ó. Aqui. Esse aqui, ó, quando tá no campo, ele tem ali, ó, quando essa unidade evolui, né, pelo Knight of Heavenly Spear Rooks, revele 2 Grade 3 Cards. Então essa cartinha ajuda nesse carinha aqui. Então o fato de uma Order ter graduação ajuda em outros efeitos, tá? Pra tu ativar, tu tem que pagar o custo dela, compre 2 cartas, escolhe uma unidade e dá mais 5 mil. Então é bem legal tu ter Normal e Blitz Orders, mas não é tão eficiente assim, tá? Algumas são boas, outras nem tanto. Nesse deck eu tô testando essa aqui, mas eu acho que não é uma carta tão eficiente assim não, tá? Então as Normal Orders, você usa ela
paga o custo e ela vai para Drop Zone e pronto, acabou. É como se usasse uma mágica instantânea ou um feitiço lá do Magic, é como usar uma mágica do Yu-Gi-Oh!, é como usar um item, né, ou um supporter lá no Pokémon. Basicamente é isso, você usa e vai para Drop Zone, tá bom? Então esses são os 3 tipos de cards que nós temos no Vanguard. Vamos então para a nossa próxima parte. Então tá, pessoal, estamos aqui com o nosso first guide do Card Game Vanguard Overdress, a temporada D, a era D, Season D, que é a atual do Standard de 2022. Para quem está começando agora, que nem eu. Tem aí o personagem Yu Konda, se não me engano, acho que esse é o nome dele, Kondo. Né? Eu tô meio caracterizado como ele, mais ou menos, né? Para poder ter essa imersão nesse card game fantástico. Vale ressaltar, Card Fight Vanguard existe há mais de 10 anos, né? E esse card game foi evoluindo muito ao longo do tempo. Cada temporada, cada era possui as suas particularidades e as suas regras especiais. E então, pessoal, né, nós vamos aprender aqui um pouco da era D, que é a era atual. Tu foi ali, comprou o teu trial deck, foi ali nas lojas especializadas, links na descrição, para tu ir atrás das cartinhas, né, da era D, para tu aprender a jogar aí com os teus amigos o Card Fight Vanguard, tá bom? Então é o seguinte, também tu pode encontrar com os links aí na descrição sobre este manual aí, tudo tu consegue baixar bem bonitinho, bem legal. Então, pessoal, vamos lá, né, com o First Guide aqui, versão 1.0, pra gente aprender como é que se joga um Card Fight Vanguard, tá bom? Ele é um card game, né, que simula o duelo entre 2 jogadores que possuem as suas unidades, que representam clãs, e estes clãs representam nações que estão em guerra no mundo do Vanguard. É basicamente isso. Tu vai evoluir o teu avatar, o personagem que tu representa, né, no jogo, vai trabalhar com as unidades aliadas, né, para vencer o adversário. É essa a ideia desse jogo, a premissa desse jogo. É um jogo muito rápido, tá bom? Então, vamos lá. Basicamente, como eu falei no vídeo, né, você possui Unit Cards e Order Cards. Então vamos aprender um pouquinho a respeito das cartas que tu pode usar. Tem as Unit Cards, que são basicamente 2 tipos de cartas. Tem as cartas que são as normais e as Triggers, né? As normais são as unidades básicas que vão evoluindo, né, que tu vai usando seus poderes, seus ataques e tudo mais, né? O fundo da carta ele é pretinho, que é o caso aqui do Apex Ruler Bastion, que eu tenho aqui na minha mão, né? E também, né, nós temos as Trigger Units, que é o Knight of Heavenly Hammer Gurgan, que eu também tenho aqui, que o fundo é amarelinho e possui aqui assim o ícone do Trigger, né? A Trigger Unit gera efeitos quando tu revela do topo do teu deck. Muito legal. E é aquilo que eu falei, né, na parte anterior do nosso vídeo, né, como ler uma carta de unidade. Tu tem a graduação dela, o grade dela, que vai de 0 até 3 ou mais. Tu tem o shield, que é a absorção, que adiciona um valor ao power da tua unit para poder se defender. O power, que é o ataque, e a nação, né, e o clã que ela representa ali, né. Todo o teu deck possui 50 cartas, com 4 cópias de cartas iguais no teu deck no máximo, e todas as cartas do teu deck devem pertencer à mesma nação, ao mesmo clã, tá bom? Então bora lá! Order Cards, que são os outros tipos de carta, são as cartas que podem ser utilizadas, tá, durante a partida para gerar efeitos. Essas Order Cards podem ser do tipo ordens normais, que você faz no teu turno. Tu vai lá, ativa o efeito, paga os custos, faz o efeito e coloca na Drop Zone. E as Blitz Order tu pode usar no turno do adversário, e depois de utilizar e pagar os efeitos e gerar os efeitos, vai para a Drop Zone. A Drop Zone, como a gente viu, é a nossa pilha de descarte. E ainda tem a Set Order, né, que permite fazer no seu próprio turno, né, e gerar alguns efeitos, tá? Então ela também tem um ícone diferente. Eu nem sabia que existia Set Order, nós estamos aprendendo agora.
O mais legal é que essas orders, elas possuem uma graduação e, como eu falei, algumas cartas podem se beneficiar por ter graduação, mesmo não sendo units, tá bom? Então vamos lá. Playmatch, como eu falei, né, nós temos ali a Order Zone, onde você vai colocar, né, as orders do teu deck, fica numa zona à parte. Em outras gerações, tu tinha a G-Zone, tu tinha a de tokens que tu colocava e também tinha a de... como é que era o nome dos itens? Era que tu colocava um Quick Shield, colocava outros cards nessa zona especial que fica acima da zona de dano. Logo depois tem a zona de dano. Se tu tiver 6 cartas que tu sofreu dano, tu perdeu a partida, ponto final. Tu tem o círculo, né, central do Vanguarda, né, que é onde tu vai evoluir, né, vai fazer um ride sobre o teu Vanguarda até chegar em um determinada graduação e vai provavelmente vencer a partida. Tu tem depois ali o Circle dos Guardiões, onde tu vai jogar cartas da tua mão para proteger o teu Vanguard dos ataques do adversário. E tu tem ainda 5 zonas representantes das retaguardas, né, dos Rear Guard Circle, que tu permite proteger o teu Vanguarda, permite fazer outros efeitos, tá? Detalhe, você pode movimentar verticalmente, né, e trocar de posição os teus Rear Guards, inclusive o teu Vanguarda pode trocar de posição. Além disso, do outro lado, tu tem uma Trigger Check Zone, que possui os triggers do jogo, que tem o Trigger Front Trigger, que dá bônus para todo mundo que está na linha de frente. Tem o Stand Trigger, que depois de gerar o efeito, o teu Vanguarda ou a tua carta, ela fica de pé, ela volta a ficar de pé. Tu tem o Draw Trigger, que compra cartas. Tu tem o Critical Trigger, que vai gerar mais um crítico e mais um acerto, né? O cara vai ter que jogar mais um damage check. Tem o Over Trigger, que dá 1 milhão de ataques, né, de poder de ataque, é muita coisa. Tem o Heal Trigger, que cura os danos. Então os triggers é a grande sacada do Vanguard. Vanguard, na verdade, é os triggers, é o que chama a atenção, é o elemento mais aleatório do jogo, né, e é bem legal. Tanto é que se tá na tua mão cartas de triggers, é bom jogar elas de volta pro teu deck. A outra zona ali é a zona do deck. Depois tu tem uma zona do Ride, que tu vai colocar o teu Ride Deck com a face para baixo. Em alguns sistemas, né, principalmente no Standard, você deixa à parte o teu Ride Deck com uma cópia de cada carta. E aí tu vai automaticamente evoluindo o teu Vanguard a partir das cartas que estão no Ride Deck. Existem outras eras, como a Era V, que é onde eu aprendi a jogar, não tem o Ride Deck, é tudo no deck principal. E depois tu tem a Drop Zone aqui, que é a pilha de descarta, tá? Então esse é o playmatch atual, muito parecido com aquele playmatch lá de 2014, tá bom? Vamos lá. Preparando-se para o Card Fight, né? Pra gente se preparar, a gente tem que ter um deck inicial com 50 cartas, né? Tem as cartas, né, com os números 01, 02, 04, né? E eles recomendam o uso dessas cartas para o teu Ride Deck. E as 46 cartas que sobrarem formam o teu main deck. Isso pro formato atual da Era V. Pessoal, daqui a alguns anos, se a Bushiroad criar uma nova temporada, talvez mude isso, mas sempre vai ser 50 cartas. Então, coloca o teu Ride Deck com as 4 cartas separadas das 46 lá no teu main deck, pega um Grade 0 do teu Ride Deck e coloca no círculo do Vanguarda, embaralha o resto do teu deck e coloca na zona do deck. Depois determina quem começa aleatoriamente, compra 5 cartas do topo do deck, sem mostrar para o adversário, e apenas uma vez você pode retornar qualquer número de cartas da sua mão que tu não tenha gostado, de volta para o fundo do teu deck e comprar a mesma quantidade de cartas que você retornou, e depois tu embaralha. Para que isso? De novo, não é uma boa ideia tu ter uma mão inicial cheia de cartas de trigger. Joga os triggers de volta pro deck. Essa é a primeira dica. Segunda dica, cara, se tu tiver muitas cartas com a mesma graduação, joga ela de volta pro deck. É sempre bom formar uma escadinha. 0, 1, 2 e 3. Sempre é bom essas escadinhas, tá bom?
Essa é a ideia na tua mão inicial. E ele fala ali, ó, é vantagem tu ter graduações 1, 2 e 3 na sua mão e é recomendado retornar as Trigger Units, tá bom? Então, isso tá no manual do jogo, dizendo como é que tu deve fazer para poder jogar, tá? Uma vez que os dois estão prontos, né, que a gente determinou tudo, a gente fala Stand Up Vanguard e revela o nosso Vanguarda de graduação 0, que fatalmente vai revelar como é que é o teu deck, né? Se o cara tá ligado no metagame, ele já vai saber que tipo de deck tu tá pilotando, tá? E aí, depois disso, a gente vai começar as fases de stand, de draw e por aí vai. Cada fase dessa deve ser seguida à risca antes da fase de combate, tá? A fase de combate, ela é a fase que é o clímax. Então tu não tem uma fase principal depois do combate. Então faça tudo que tu tem que fazer antes de combater, tá bom? Isso lembra muito o Pokémon. Pokémon é assim. Então tá. Como é que a gente começa? Temos a Stand and Draw Phases. A Stand é similar à fase de desvirar. Vai pegar todas as suas cartas que estão na horizontal e que estão em rest, como a gente chama, estão em descanso, e vai colocar na vertical. Stand, preparada para o combate. E aí tu compra uma carta do seu deck. Se não tem cartas para serem standeadas, ou seja, colocadas de pé, compra uma carta do teu deck. Beleza. Então todo mundo começa comprando uma carta. Isso é bem legal, tá? Depois da etapa de stand e draw, tu vai para a etapa, né, na fase de ride, que no passado era chamada de stride. Eles mudaram e hoje é ride. E à medida que Vanguard vai evoluindo, pode até mudar esse termo de novo, né? You can power up your Vanguard once every turn. Ou seja, o grande tchan do Vanguard é tu evoluir aquele teu personagem, aquele teu vanguarda, a tua unidade de graduação 0 para graduação 1, graduação 2, graduação 3 e assim sucessivamente. Isso se chama Ride e tu faz isso antes de fazer o Call, que é chamar os aliados. Então primeiro tu vai fazer o Ride do teu Vanguard. Aí você vai pegar lá o teu Vanguardinha, né, de 0, vou pegar ele aqui na minha mão, aqui ó, o de 0. Aí ele tá na mesa, tá reveladinho, aí você vai e vai fazer um Ride de 1, vai botar em cima dele o 1 e com isso vai aumentar a graduação dele para a graduação 1. Isso aumenta o poder e permite várias coisas. Você pode fazer o Ride da sua mão ou do deck de Ride. Então tu faz do jeito que tu quiser. Você pode fazer com a mesma graduação se o Ride vem da tua mão, então tu pode fazer à vontade, olha ali, ó. Então, discard a card from your hand and stack a card from your Ride deck that is grade +1 to the Vanguard. Ou seja, eu descarto uma da minha mão e pego do deck do Ride e faço a evolução, tá? Eu também posso fazer um Ride da minha mão no caso de eu não tiver como descartar uma carta. E aí eu faço o Ride do mesma graduação se vier da minha mão. Então eu posso literalmente pegar este carinha que é de graduação 1 e fazer o Ride da minha mão direto, ou eu posso descartar e pegar ele da minha Ride deck e aí evoluir, tá? Então existem duas formas de fazer o Ride. Gostei, né? Quando eu aprendi não era assim, tá? Não tinha o Ride deck, né? Então gostei bastante. Depois da fase de Ride, tu tem a fase de Call, né? O que é Call? Invocar os aliados, as unidades para ajudar fazendo Calling, e tu pode fazer à vontade em cada um dos círculos de Rear Guards, ou seja, de retaguardas do teu playmatch, né? Da tua zona de combate, tá? Tu pode colocar sempre unidades que sejam da graduação equivalente do teu vanguarda ou menor. Então, se tu tá com vanguarda de graduação 1, tu pode colocar no campo todas as cartas que tenham graduação 1 ou 0 no campo. Se eu tiver um vanguarda de graduação 3, eu posso colocar todos de graduação 3 ou menos no campo. Isso aí é o nosso combo, tá? É bacana fazer isso para uma postura mais agressiva, principalmente se tu colocar na linha de frente, que é a única que pode atacar.
Se tu quer dar um suporte, tu coloca na linha de trás, na back row. Só que é importante também ter cartas na mão para tu poder te defender, principalmente no late game. Geralmente os jogadores experientes deixam passar os primeiros danos para que depois no final, com bastante carta na mão, consiga fazer o comeback e ganhar a partida. Tá bom, pessoal? Então esta é uma das estratégias que o pessoal faz no Vanguard, tá bom? Então é isso aí, tá? Como é que a gente faz depois disso? A gente pode jogar, né, na fase de play uma carta de order. E aí eu pago os custos, né? E eu só posso jogar uma carta de order que tenha a graduação equivalente à do meu Vanguard. Então tudo faz sentido, né? Então se eu voltar aqui anteriormente e ver aqui as minhas orders, essa order 2 só pode ser ativada se o meu Vanguarda estiver na segunda, né, na graduação 2. Então é bem legal isso, tá? Depois disso tudo, a gente vai para a fase de ataque. E a fase de ataque a gente pode fazer depois de fazer o ride e depois de fazer o calling. E depois de jogar orders, se for o caso. Então primeiro escolho uma das minhas unidades, coloco na horizontal e digo qual unidade para atacar. As unidades que eu posso atacar pode ser o vanguarda do adversário, como também pode ser qualquer rearguard que estejam na linha de frente. Eu só posso combater linha de frente contra linha de frente. Quem tiver na linha de trás, se for de graduação 0 ou 1, eu posso dar um boost, como está aqui exemplificado, somar os poderes e aí vou para a parte de comparação, tá bom? Então vamos para a parte de comparação. Quando o power for maior ou igual ao da defesa, né? Então eu acertei. E se eu acertei, eu tenho a chance de fazer um drive check, tá? E quando eu faço esse drive check, eu revelo a carta do topo do deck. Se for uma trigger, vai ativar o trigger, vai dar o bônus no meu atacante e isso daí vai permitir que eu consiga causar um hit no adversário. Interessante que o drive check só é feito quando o Vanguard ataca. Então geralmente é uma boa ideia tu usar os rear guards para quebrar as defesas do adversário e depois atacar com o teu Vanguard para se beneficiar de um possível trigger que tu possa ativar na zona de trigger que veio do teu deck, tá? Depois que isso é feito, tu compara os poderes e se for maior ou igual à da unidade que está sendo atacada, tu deu um hit. Tendo um hit, né? Se acertou um rearguard, o rearguard vai para drop zone. Se tu acertou o Vanguard, damage check ocorre, tá? Quando tu tem um damage check, ou seja, quando o ataque hiteia, faz um hit no oponente, no vanguarda do oponente, o oponente vai pegar uma carta do topo do seu deck e vai fazer um trigger. Se for um trigger de draw, ele vai comprar um draw. Se for um trigger de bônus, não vai fazer o menor efeito, né? Mas se for um trigger interessante, que gere algum efeito a mais, esse efeito acontece. E essa carta é colocada na zona de dano com a face para cima. Inclusive tu pode revelar um trigger de cura e se satisfazer a situação de cura, mesmo apanhando, tu consegue curar o teu vanguarda, tá? À medida que você continua fazendo mais hits no vanguarda do adversário, o oponente vai enchendo a zona de dano. Se atingir 6 ou mais cartas, você venceu a partida. E aqui nós temos o fluxograma do Cardfight Vanguard. Então primeiro faz o stand-up, depois tu faz o stand draw, depois tu faz o ride, depois tu faz um call e depois tu faz um play. Pode usar as habilidades de ativadas, depois tu ataca, o adversário pode fazer um guarda. Se o adversário não vai fazer guarda, tu vai lá e faz um drive check se for um vanguard e depois tu faz o cálculo de dano e depois tu vai fazer daí de poder, né? Depois tu vai fazer a checagem de dano para cada ataque e aí termina o turno. Certo? Este aqui é o fluxograma do Cardfight Vanguard. Parece um pouco confuso, mas ele é bem rápido. A gente vai fazer ao longo do canal gameplays físicas para explicar um pouco mais como é que funciona toda essa dinâmica, mas ele é bem facilzinho de se entender, tá?
E agora, o manual vem com algumas técnicazinhas interessantes. A primeira delas é a defesa, é o guard. Você joga cartas da tua mão na zona de Guardian Circle, que é uma zona compartilhada entre os dois players, e a partir disso tu soma o efeito do escudo, o valor do escudo, para o poder do teu vanguarda para poder te defender, tá? O detalhe é o seguinte, né? Coloca uma carta da sua mão na Guardian Circle horizontalmente para adicionar o shield. Você pode jogar tantas cartas você queira da sua mão no círculo, só que este efeito de fazer a guarda só é efetivo para um ataque. Quando o ataque termina, o poder do defensor retorna para o seu valor original e as cartas vão para a drop zone e você só funciona para um ataque. Por isso que eu digo que é interessante usar os rear guards da front line para atacar e minar as defesas do adversário, e quando tu ataca com o vanguard, o cara usar daí cartas da mão para adicionar o shield, tá? Então guarde as cartas da mão para usar no momento certo. Segundo, Persona Ride, que é a novidade aí, né, da temporada D, né? Quando tu tem uma unidade com Persona Ride e uma carta com o mesmo nome, o Persona Ride é ativado, ou seja, você possui duas cartas com o mesmo nome, tu faz um Persona Ride. Quando o Persona Ride é ativado, compra uma carta do seu deck. E todas as cartas que estão na sua linha de frente ganha mais 10 mil até o final do turno, tá? Então, todas as unidades da linha de frente que tiver um Persona Ride vão ganhar poder mais 10 mil. Então tu faz o Persona Ride, dá mais 10 mil pra galera. É ótimo para decks agressivos, mas as cartas que tem Persona Ride tem que ser de mesmo nome, que é o que está acontecendo ali. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão o Apex Ruler Bastion. Eu preciso de outro Apex Ruler Bastion, de outra coleção, para fazer o Persona Ride nele, né? Então é um deck que me permite fazer um ride em cima dele mesmo e com isso, né, ativar efeitos. Eu posso inclusive ter o Apex Ruler Bastion e fazer um Persona Rider dele mesmo, com a mesma carta, e ativar o efeito do Persona Ride. Bem interessante isso, bem legal, tá bom? E aí tem mais algumas coisas a respeito das tuas cartas. O estado da carta pode ser stand, que é em pé, e exausto, né, que é o rest state, que fica deitado, e algumas habilidades e palavras-chave que tem no Vanguard, que ele evoluiu ao longo desses 10 anos, e então tem muita coisa, né? Uma delas é a habilidade Sentinela, que permite defender de um ataque do adversário. O Sentinela, né, pode estar incluído em algum starter deck, e, enfim, e ele nega o ataque descartando uma carta de sua mão, e é importante ter esse tipo de carta bem forte, né? Em algumas situações tu só pode ter 4 cartas com o efeito Sentinela no teu deck. É muito forte, porque tu joga ele, tu descarta um card e vai negar o ataque, ou seja, não importa o valor do power, ele nega. Sentinela é muito bom. O que mais? Os ícones de habilidades que geram efeitos, como por exemplo o Boost, que é para a graduação 0 e 1, que quando tá na back row, tu vira ele, coloca no rest state, e ele adiciona o seu poder na mesma coluna para a unidade que está atacando. Intercept, que é grade 2, faz com que o rear guard, né, da sua front row se mova para Guardian Circle e defende do adversário, somando o valor de shield, então é interessante para defesa. E o Twin Drive, que é o grade 3, esse aqui é um Twin Drive, né? Quando ataca com esse vanguarda, você faz Drive Check 2 vezes, isso é bem legal, pode gerar 2 triggers, tá? E cada valorzinho aqui do Critical é 1 de dano no damage. Então se tu fazer o Twin Drive, revelar 2 triggers de Critical com esse cara aqui, o cara vai ter que fazer 3 damage check, cara. Você pode ganhar a partida de uma hora para outra com o Twin Drive, tá? E também tem o Persona Ride, né? Quando você faz um ride com a mesma carta, compra uma carta do topo do deck e a galera da frente ganha 10 mil de ataque. Esse Persona Ride é a novidade da Era D, tá bom?
E agora vem mais um pouquinho a respeito dos triggers. Vamos lá, mais um pouquinho no nosso How to Play, que é interessante. Nós temos vários triggers, né? Dentre eles nós temos o Critical Trigger, que dá mais 10 mil para uma unidade. Pode ser qualquer unidade da linha de frente, inclusive pode ser a unidade da linha de trás, né? E se aquele vanguarda acerta o adversário, o dano aumenta em 1. Então o Critical vai sempre aumentar os danos em 1, e esses danos vai fazer mais damage check para o adversário. E o cara vai enchendo a damage zone. Então, Critical Trigger para decks agressivos é muito importante. Draw Trigger, escolhe uma unidade, mais 10 mil e compra uma carta. Autoexplicativo, muito bom. Front Trigger, dá mais 10 mil pra galerinha. Eu acho esse aqui bem fraco. Esse aí só é bom em estratégias do tipo Swarm, em que tu lota a mesa de Rear Guards e começa a bater, né? E o Heal Trigger, que dá mais 10 mil, e depois compara o número de cartas que você possui na zona de dano com a do adversário. Se eu tiver mais cartas, eu posso simplesmente mover uma daquelas cartas de dano para a minha Drop Zone e regenerar o meu Vanguard, tá bom? Tem mais um trigger que é o Stand, das antigas, que faz isso, dá mais 10 mil para uma unidade e aquela unidade que está deitada fica de pé, fica stand de volta, tá? Lembrando que para poder defender, né, utilizando por exemplo o Intercept, tu tem que ter as tuas unidades em pé. E quando tu ataca, tu deita ela. Então, por exemplo, se tu tem uma graduação 2 na linha de frente e quer defender, tu não pode ter atacado com ela. Ela tem que estar de pé para poder defender e interceptar, tá bom? Overtrigger. Essa é a novidade, tá todo mundo atrás do Overtrigger. O Overtrigger dá para uma unidade mais 100 milhões de poder. Você só pode ter um Overtrigger no teu deck. Bacana, achei bem bacana essa ideia, assim, nossa, é uma carta só no teu deck e é super poderosa. Tu vai poder comprar uma carta e se for revelada durante o Drive Check, tem um efeito adicional. Para alguns, né, dá mais 1 milhão, para outros compra uma carta, para outros fazem outra coisa. E depois que tu jogou essa carta, tu remove ela do jogo e não pode ser usada até o final da batalha, tá? O Overtrigger todo mundo quer, todo mundo vai atrás, é uma carta bem rara, bem difícil de conseguir. O Overtrigger é tudo de bom, é bem bacana de botar no teu deck. Lembrando que tu tem um limite de 16 triggers no teu deck de 50 cartas, e o Overtrigger conta como um deles. Então geralmente a gente pega 15 dos outros, mais um Overtrigger, fechando os 16, tá? Vamos indo agora para o finalzinho, né, que é as habilidades e os tipos de ícones. As habilidades que estão nos textos das cartas são 3 por enquanto. As habilidades ativadas, em que tu ativa ali na fase de call e na fase de order, que é antes do combate. As habilidades automáticas, que são aquelas que são engatilhadas, que funcionam quando todas as condições são atingidas. E a contínua, que sempre funciona, tá? E aí tem os custos, com os símbolos. Isso é bem interessante porque alguns card games, como por exemplo o Yu-Gi-Oh!, ele teve muita dificuldade em determinar os custos. E aqui no Vanguard ficou bem claro como é que funcionam os custos. Nós temos o custo de Counter Blast, que significa o seguinte, que durante o turno em que eu estou ativando isso, né, eu tenho que pegar cartas da minha Damage Zone e colocar elas que estão com a face para cima com a face para baixo. A ideia do Counter Blast é que nem um jogo de videogame que tu vai enchendo a tua barrinha, que seria os teus danos, e aí tu carrega o poder e faz um ataque poderoso. Por exemplo, se tu tem um Counter Blast 2, significa que tu tem que olhar a tua Damage Zone, ver se tu tem duas cartas viradas com a face para cima, virar ela para baixo para apagar o custo e gerar o efeito. Esse é o Counter Blast. É bem bacana, a galera gosta de inicialmente apanhar para encher a Damage Zone para poder usar as Counter Blasts. Basicamente é essa a estratégia. Geralmente assim, tu apanha até o terceiro dano e a partir do terceiro dano o jogo começa a mudar. Soul Blast. Soul Blast diz o seguinte, tu tem que pegar uma quantidade de cartas da Soul e colocar na Drop Zone. O que é Soul?
Soul é a quantidade de cartas de alma que está no teu Vanguard. Então, por exemplo, fazendo de conta que o meu Apex Ruler Bastion, que está aqui, ele está na graduação 3, ele tem embaixo dele um graduação 2, um graduação 1 e um graduação 0. Ele possui 3 Souls embaixo dele. Eu pago o custo, pego essas Souls, removo e coloco na Drop Zone. Então, se eu tenho Soul Blast 1, eu pego uma cartinha que está embaixo do meu Vanguarda e coloco na pilha de descarte e pago o custo. Então, esses são os dois Blasts, o Counter Blast e o Soul Blast. Mas tem os Charge. O Charge é meio que ao contrário. O Counter Charge diz o seguinte: vire uma quantidade de cartas que estão na sua damage zone com a face para baixo com a face para cima. É o contrário do Counter Blast. O Counter Charge faz com que eu pegue cartas que estão viradas para baixo na minha damage zone, viro para cima e pago o custo. Counter Charge 4. Tem que pegar 4 cartas que estão viradas para baixo, com a face para baixo, na minha damage zone, virar ele para cima e aí eu ativo o meu Counter Charge. E o Soul Charge é pegar uma quantidade de cartas que estão no topo do meu deck, colocar no fundo do meu Vanguard e aí isso ativa o meu Soul Blast, meu Soul Charge, né? O meu Soul Charge, por exemplo, de 5, pego 5 cartas do topo do meu deck, coloco embaixo do meu Vanguard e ativo o Soul Charge. Esses são os custos do jogo. Tu precisa te acostumar com isso, tá? Entender que os Blasts, né, o Counter Blast e o Counter Charge lida com a Damage Zone e o Soul Blast e o Soul Charge lida com as cartas que estão embaixo do teu Vanguard, seja do topo do deck, seja na Drop Zone, tá bom? Aprendendo isso aí, tu vai poder ler muito melhor as cartas do jogo, tá bom? E basicamente, né, é isso aí que nós temos em todo o nosso Card Fight Vanguard. Eu espero que vocês baixem esse manual, olhem as cartas que vocês têm e deem aquela lida, façam uma simulação de gameplay consigo mesmo. E aí vocês vão aprender direitinho como é que se joga esse card game, que é fantástico, pessoal. É muito bom mesmo, muito bacana. Certamente aqui no canal eu vou trazer mais unboxing, vou trazer gameplays físicas, nós vamos jogar e vamos se divertir, tá bom, pessoal? Então, deixem aquele like maroto, compartilhem esse vídeo com os grupos. Pessoal, dá aquela força no canal, porque vale muito a pena. Eu tô começando e eu acho que esse aqui é um card game que tem de tudo para melhorar aqui no Brasil. Eu acho que vai começar a fazer um grande sucesso, até porque o Digimon meio que puxou o Vanguard de volta aqui no Brasil, até por causa dessa temática, que é uma temática de anime e mangá, um fanservice incrível. Além do mais, as cartas são realmente muito bonitas, são muito legais. Cara, eu adorei esse card game, de coração, gostei muito. Então tá, pessoal, eu vou ficando por aqui, o vídeo está muito extenso, mas é importante. Me despeço e até o próximo vídeo. Stand Up Vanguard!